Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Qual é da Gig. O Qual é da Gig é um podcast produzido pela Geeks e que surgiu para ser uma conversa fiada. Fiada, meio ácida. Talvez salgada, mas definitivamente bem sincera. Rara de se encontrar por aí, né? Eu sou a Dani Gurgel e eu sou da música. Eu sou Alex Grafe, manjo nada de música, mas entendo de negócio. Lá dentro da técnica tem o Big Rabelo. E nos bastidores tem uma galera muito bacana da Geeks. E nós estaremos sempre muito bem acompanhados para destrinchar o que rola por trás da Gig. O que ninguém tá vendo, mas que tá rolando por trás dos negócios que envolvem arte. E muita arte que anda fazendo, ou não, grana por aí. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Qual é da Gig. Hoje a gente vai receber aqui uma figura muito notória no que diz respeito a música e negócios, né? Estamos aqui com o Cauê Castellani, né? Para quem não conhece Cauê Castellani, ele não é só um dos fundadores da Clap.me, mas também já liderou empresas como PokerStars e teve sua última passagem aí, assim como outras, né? Tô aqui trazendo as passagens mais recentes na Amplifica, né? Uma marca, né? Um projeto ali de Business and Art dentro do Grupo Flow. Então seja muito bem-vindo, Cauê, obrigado aí por aceitar esse convite. E eu já vou passar a bola para você com uma pergunta, vamos chamar assim, uma trick aqui, né? Cara, se a gente pega, né, Cauê, você que... Basicamente você é um profissional dentro do contexto de negócio e arte, se eu posso usar talvez essa expressão, né? Que sempre trabalhou com projetos de inovação, ou seja, cara, você vamos chamar assim, um cara corajoso, né? Porque quando a gente fala de projetos de inovação, um projeto de inovação basicamente é um mergulho em algo desconhecido, né? Então, quando você pega as suas iniciativas de liderança em marketing, em PokerStars, ou até mesmo a empresa, uma das empresas que você fundou, que é a Clap.me, são projetos muito inovadores. Assim, a sua última passagem também aí na Amplifica, né? Cara, tirando as plataformas mais tradicionais como o Spotify, vamos chamar assim, né? E talvez Amazon Music no máximo. Cara, por que é tão difícil, né? Qual é a grande dificuldade hoje no mercado a gente conseguir emplacar não só projetos inovadores dentro desse contexto de arte e música, mas também plataformas digitais, como é o modelo de negócio da Spotify. A gente tem várias iniciativas, né? Então eu queria fazer essa pergunta para ti, porque realmente o teu background profissional está muito conectado a todo o ambiente e ecossistema digital de música e arte. Então a gente percebe no mercado que existe realmente acho que um bloqueio, né? Cara, o que rola, né? Por que essas plataformas, salvo uma ou duas tradicionais, elas acabam não emplacando no mercado? Ótima pergunta. Primeiro, obrigado, Dani e Alex, pelo convite. Parabéns pelo projeto. E eu acho que essa é uma pergunta, acho que o mercado, a indústria toda, ela busca como resposta. E talvez não tenha só uma resposta, né? Sejam várias. Mas o que eu falo, que eu acho que o que eu posso listar como principal desafio é a questão educacional, né? O educacional de você trabalhar ali o consumidor ou o usuário com uma nova solução, né? Dele não só adotar essa solução, mas se adaptar a ter essa solução como uso contínuo, né? Acho que vale até colocar, como você trouxe o Spotify como exemplo, ele é uma boa referência para falar por que o Spotify deu certo como deu, né? Questão de timing, e aí eu posso trazer a Clap.me também como outra referência logo a respeito disso. Então, quer dizer, o Spotify ele surgiu no momento que não só a indústria da música, mas diversas outras estavam nessa transição do físico, do analógico para o digital, né? Então, mídias estavam indo para o digital, o YouTube estava se consolidando como uma principal plataforma de conteúdo, e especificamente na indústria da música surgiu não só
essa transição do CD para o streaming, né? Já tinha, obviamente, o uso do MP3, a gente conversava até pouco tempo sobre, a gente usava o iPod, usava o iTunes, baixava MP3 no Torrent ou em outras plataformas, então tinha já, obviamente, o consumo da música via MP3, mas o habitual era o CD, ouvindo no carro, ouvindo em casa. E de repente surgiu uma plataforma que facilitadora para consumir instantaneamente esse MP3 sem precisar ter o tempo de baixar, sem precisar ter o tempo de espera para carregar e conseguir ouvir essa música. Esse foi um diferencial no momento que o consumo em si já estava adotando as plataformas digitais para buscar conteúdo, buscar informação e também, por que não, ouvir música. Então é questão do timing. O Spotify ele surgiu num timing que foi propício para que ele conseguisse se alavancar. E eu falo, é um desafio mesmo a questão do timing, a questão do educacional, porque na Clap.me, por exemplo, a gente começou a fazer live streaming, né, transmissão ao vivo de shows. O conceito era como um virtual stage, palco virtual, em 2011. Então, 2012. Que por mais inovador que fosse, ainda não existia nem a tecnologia, ou seja, não estava ainda disseminado muito bem a questão da fibra ótica, o 4G também ainda estava acontecendo no mercado do Brasil para conseguir ter esse consumo talvez pelo celular, remotamente, não importa onde, ou até mesmo pelo computador, mas também o hábito, era um hábito muito novo, né? Então, que tem que ser provocado, tem que ser aculturado, educado. Tanto que a live, de fato, ela só se consolidou como um novo formato de conteúdo, principalmente até no que tange a indústria da música, durante a pandemia. Que todos nós, limitados ali à nossa casa, não podendo mais ir em casa de show, não podendo mais ir em bar, ouvir música, seja o que for, a gente teve que buscar outras soluções, então, para ter esse consumo. Então, eu elencaria, acho que, esses dois grandes fatores que são desafios de plataformas novas. Sempre, claro, buscar inovação, mas verificar o timing, se é algo que o mercado, a indústria está demandando, é uma problemática que você está endereçando. E também, obviamente, a questão do educacional, de como que você educa as pessoas para isso. Eu trago, acho que só um número disso que é muito relevante, né? Eu vi esses dias, acho que o relatório de 2023 da UBC, que no Brasil são 50 milhões hoje já de pessoas, de usuários que acessam DSPs, plataformas de streaming. Então, metade dessas são pagas, então 22 milhões e meio eu acho que são assinantes de plataformas como Spotify, como Deezer, Amazon Music, Tidal, entre outras. E você tem ali o dobro, 50 milhões totalizando, que já tem esse hábito de ouvir a música por ali. É um quarto quase da população do país. E aí, entre eles também, né? Entre o pago e entre o que vai assistir no pago por anúncios e etc., tem aquela briga do velho gap gigante aí ainda também, né? A gente estava falando uma coisa no almoço agora, que a gente comentou bastante, acho que você puxou agora também, que é uma coisa interessante o Spotify ter essa coisa do timing mesmo, né? E uma coisa do Spotify, da adesão, naquele momento que estava todo mundo baixando de graça no Napster, baixando no Pirate Bay, fazendo um torrent ali, né? O Napster, o Kazaa, qual que fosse. Mas ele chegou num momento que, de repente, ele era mais fácil. Talvez as pessoas não estivessem procurando um jeito oficial, um jeito legal, um jeito correto, mas ele simplesmente é mais fácil, e aí ele ganha mais adesão. É mais fácil do que baixar o pirata, porque aquele tá ali é fácil, não sei o quê. E eu acho que ele traz uma outra coisa que puxa para a pergunta que eu quero te fazer, que é, a partir do momento que... Quando a gente comprava música em algum formato, a gente comprava a música, né? Então a gente comprava o vinil, a gente comprava o CD. Quando vira digital no iTunes, a gente continua comprando aquela música, né? Então o produto que eu tô comprando continua sendo a música. Tô comprando para um uso individual, etc. Entra toda a parte legal ali, mas eu tô comprando o direito de ouvir aquela música. Não importa o suporte, eu vou trocando de suporte, mas eu compro a música. A partir do momento que eu entro no Spotify, eu não comprei mais a música, né? Eu comprei o direito de ouvir um monte de música.
E aí a minha mercadoria ali deixa de ser a música e passa a ser a assinatura. E aí, em vez... o Spotify não tá me vendendo música. O Spotify tá me vendendo uma assinatura. O artista passa a ser... né? Aí tem um monte de questões ali que a gente pode discutir com os artistas. Eles passam a ser descartáveis. Tem, né, todo um lance de entrou, não entrou. O que eu tô vendendo ali é a assinatura. Fora o Led Zeppelin, que estava por um tempo, a gente ficou muito ansioso, esperando o dia que o Led Zeppelin ia entrar no Spotify, o Led Zeppelin se rendeu, e aí, de repente, se a Dani Gurgel sai do Spotify, o Spotify não vai perder assinante por minha causa. Talvez eu esteja me diminuindo muito por isso, talvez. A minha mãe vai parar de de assinar o Spotify. Mas talvez a pessoa que gosta do meu som ouça no YouTube e fique com a playlist no Spotify de outra coisa. Então, essa coisa no modelo de negócio do Spotify, eu acho muito central de ter... Eu acho que é uma coisa que muda muito o paradigma da indústria musical. Assim, a gente para de vender música, a gente começa a vender assinatura. E eu queria saber, de tantas plataformas que você já entrou, que você já trabalhou, o que você enxerga de mudanças de modelo de negócio que você acha que realmente são disruptivas na indústria musical, assim? Você sabe que você estava falando sobre o repertório lá do Spotify. Acho que foi 2 anos atrás, quando o Neil Young brigou com eles e tirou. Eu senti muito. Para mim, estava quase em todas as minhas playlists, tinha algum Neil Young. Eu falei, pô, cara, se resolve aí, você precisa voltar. Porque tem essa questão da playlist que o Spotify, não só essa reprodução, mas essa inteligência de recomendação de música, criação de playlists personalizadas, que são esses diferenciais de soluções que eles entregam que também foi cativando, engajando mais os usuários. Mas é uma excelente pergunta e até a sua leitura, Daniel, acho que eu concordo muito com ela, assim, de como essas novas soluções, elas acabam provocando uma nova dinâmica na indústria. A gente falava também agora, no nosso bate-papo, de almoço que antigamente, com CD, você comprava, então, um compilado de músicas de um artista. Você comprava um produto desse artista e que vinha não só uma música, outra, vinha aí um compilado, vinha um encarte, vinha algo que está voltando, né? Hoje, a necessidade, acho que talvez de um bem físico, tem voltado com as pessoas agora comprando vinil, querendo alguma coisa de ter em casa, mostrar isso dentro de casa ali do artista. E de fato, você compra hoje uma assinatura que você tem acesso a isso, talvez você pensando nesse artista, mas esquecendo ele depois, não mais consumindo. Tem uma coisa que, a gente pode pegar até agora o YouTube como referência. O Condzilla, que é um cara sensacional, um grande empreendedor na música, que ele também aproveitou um desses timings da indústria, em que tinha aí uma carência de MTV, né, que deixou de existir pelo que ela era como representação na música, como grande hub musical, que você tinha acesso a artistas, a videoclipes, e nessa transição digital ficou um pouco carente, e o YouTube começa a se consolidar como essa plataforma de acesso, principalmente ao videoclipes com a Vevo, e o Conde, ele consegue trazer algo que também representava até o movimento mais do Brasil, de acesso a uma classe emergente, enfim, que é um acesso à música urbana, ao funk, ao hip hop, ao trap, ao rap, e traz aí uma estética dentro disso. E aí provoca que não necessariamente você vai precisar fazer um álbum inteiro, né, de composição para isso. Com uma música legal que você acha de trabalho, você pode fazer um videoclipe pronto e lançar na plataforma, como hoje também no Spotify, é isso, com uma música você lança seu single e pronto, né? E impacta diretamente pro lado do artista, que antes precisava entrar no estúdio, se debruçar, se aprofundar, ou achar fontes de inspiração para ter uma continuidade criativa musical para formar um álbum, né? E fazer a escolha do que entra, do que não entra, dentro do conceito que foi trabalhado. Para agora, só uma música você consegue já ter algo de, quem sabe eu estouro, na ingenuidade, talvez, aí que muitos iniciantes da música têm, quem sabe eu tenho um hit já com uma música só. Então, sim, acho que essas plataformas, elas provocam uma mudança tremenda, em termos não só de consumo, mas de criação, né, na indústria. Deixa eu aproveitar a pergunta da Dani, antes dela fazer a próxima aqui, que só aproveitar o ensejo. É sustentável isso? Por exemplo, como a Dani comentou, né?
são plataformas hoje que mudaram o modelo de negócio para vamos chamar assim, para um formato que a gente chama de assinatura, de streaming, né? A gente não tem só o caso da música, né? Tem o caso do vídeo, assim por diante. Mas, cara, você acredita que só a assinatura sustenta essas plataformas? É que eu acho, Alex, que você vai falar de sustentabilidade financeira na indústria da música, a gente sempre vai, na minha visão, eu não sei o percentual, mas a gente vai estar falando aí de 5%, até menos talvez, de quem consegue se sustentar da música. A arte, como a gente vai falar de arte como negócio, ela é muito para privilegiados, né? Que consegue talvez alcançar esse estágio de conseguir sobreviver apenas da sua arte. Antigamente também não era diferente, né? Você tinha grandes majors que tinham ali o controle do mercado em termos de produção musical, em termos de lançamento e distribuição, e você tinha alguns artistas que compunham talvez o escalão A dessas majors que conseguiam ter visibilidade e venda aí de CDs lá atrás, ou vinis, e depois de shows, né? Agora mudou, dificultou pro artista, né? Então, antes o artista tinha um CD, um ativo digital que ele vendia e fazia dinheiro. Era uma fonte de receita importante para ele. Não era à toa que todo show tinha lá uma mala só de CDs que ele levava para vender, né? Hoje ele não tem mais isso. Então ele perdeu, talvez uma das principais, ou a secundária, fora o show, fonte de receita dele. E aí o desafio é outro. Mas, ao mesmo tempo, se a gente discute sobre a dinâmica atual, ela também permite outras coisas para o artista, né? Então, o artista, ele tem hoje um custo, talvez, de produção menor do que tinha antes, então é muito mais acessível hoje as ferramentais que você pode para produzir uma música. Então, antes, o cara precisava ter um bom projeto para apresentar para a major, ele pedir um adiantamento, para ele, então, produzir o trabalho, ou lançar e fazer o barulho. Ou se o cara não tinha isso, tinha que fazer caseiro, enfim, aí era um esforço. Então, já era financeiramente algo que limitava bastante, né? Tá. Avançando, hoje isso já se permite, se pulveriza, né? Então, o que eu acho, entrando já direto na resposta da sua pergunta, se eu enxergo algum caminho de sustentabilidade financeira, é quando a gente começa a envolver nessa indústria outros investidores. Então, como a gente fala assim, do mercado de capital, você vai falar de fonte de investimento, se a indústria da música ela começa a se apresentar como uma indústria profissional, sólida, com retorno em cima desses investimentos, ela começa também a atrair esses investidores com capital para colocar grana ali. Aí o modo é como que a gente consegue atingir essa maturidade e essa atratividade para atrair esses investidores. Porque depender de fato só de plataforma de streamings, só de major, só de distribuidoras, de fato a gente continua limitando isso a um grupo muito pequeno de privilegiados. E privilegiados, eu falo, às vezes é uma loteria, ou às vezes são apadrinhados ainda, né? Enfim. E é exatamente nisso que eu quero te fazer a próxima pergunta. Eu só vou fazer uma observação antes, você falou uma coisa que eu acho que com certeza está muito clara para você. Para mim é clara no dia a dia, mas eu já sei que é uma pergunta que o Alex faria, porque ele sempre chega no mas eu não sou da música, e eu acho legal a gente abrir isso para as pessoas, porque quando uma pessoa que não tem o dia a dia da música ouve você falar viver de arte e viver da sua arte, eu acho que são duas coisas diferentes, né? Então, viver de música é uma coisa diferente de viver da sua música. Boa. E eu acho que tudo que você falou agora, você estava falando de viver da sua música, que é viver do seu trabalho. Então, aí eu me uso como exemplo, porque é fácil, porque eu tô aqui, porque eu não tenho vergonha. Então, eu vou lá, Dani Gurgel, lanço o meu disco e aí posso esperar que o meu disco me dê dinheiro no Spotify o suficiente para eu pagar os meus boletos. Foi a melhor piada que eu contei no dia. Beijo, maravilhoso. Ou poderia, por exemplo, também falar, vou viver de fazer show, vou viver de... Aí, claro, são partes importantes aí, mas eu não sou a entrevistada de hoje, mas são partes importantes da minha renda. Mas tem o outro lado, que é o viver de música, não obrigatoriamente da sua música. Tem mais 740 coisas que você pode fazer, como eu, por exemplo, aqui vivo de manter esse estúdio de música. Não obrigatoriamente a minha música o tempo todo.
Mas aí tem o músico que vai dar aula de música, tem o músico que vai fazer jingle, tem o músico que vai compor para outro músico, tem 700 outras atividades, que acho que isso para você é muito claro, mas eu acho que é legal a gente puxar isso, porque a gente monta esse podcast exatamente para gente de vários lugares, né? Que vem do negócio, que vem pessoas interessadas em juntar o negócio e a música. Quem não é do dia a dia da música, ou quem é muito jovem na música, pode ainda ter aquela coisa de achar que se você não vive do seu som, você não vive de música. Perfeito. Acho que é importante a gente colocar, você pode viver de música, mas usar aquilo que você ganhou vivendo de música com outras músicas para financiar a sua música, e na sua música não fazer, né, uma música só para ganhar dinheiro, por exemplo, fazer a música que você acredita. Às vezes ela dá dinheiro, às vezes ela não dá, enfim. Aí não sou eu a entrevistada de hoje. Não, mas essa é a realidade da maioria dos músicos, né, Exato. que eles estão ali se multiplicando, fazendo assim várias outras ações, participando de gigs, ajudando em produções, como você bem, dando aulas, como você bem pontuou. E o Brasil ainda acho que tem é um mercado mais desafiador, né? Porque você vê hoje aqui grandes músicos que pedalam muito para ainda conseguir, enfim, conseguir um dinheiro, conseguir sobreviver do seu trabalho, mesmo dando aula, mesmo fazendo gigs. E lá fora você tem mercados mais maduros, né? Você vai para os Estados Unidos e Europa, você tem uma compensação, uma remuneração em cima do músico que é muito mais valorizada, né? E já que você puxou de lá fora dos mercados mais maduros, porque o que eu ia te perguntar é como que você vê conseguir investimento, tendo atuado, a gente falou do Cletme, do Amplifica, tendo atuado em iniciativas de inovação dentro da música, plataformas diferentes, né, jeitos diferentes de colocar a música para fora. A pergunta que eu ia te fazer, até você falar dos mercados mais maduros, era qual é a dificuldade de conseguir investimento para isso? Como é que o mercado vê, né? Porque você tem sido essa ponte entre, né? Eu vou divulgar música, mas também não sou mecenas. Eu quero divulgar música, mas eu quero divulgar música de um jeito que eu consiga fazer uma marca entrar, alguém patrocinar. Sim. Eu quero fazer um negócio rodar dinheiro para que isso seja sustentável. Essa pergunta é muito boa, Cauê, porque, se eu não me engano, né? Grande parte do seu background profissional, além de liderar as áreas de marketing dessas empresas mais inovadoras de plataformas digitais musicais e assim por diante, tinha como, vamos chamar assim, um dos seus OKRs objetivos era realmente trazer esse investimento adicional que a Dani está comentando aqui, que inclusive você comentou, né? Ou seja, a resposta do outro lado do B2B que você já trouxe aqui cara, a assinatura não banca também. A assinatura, ela não sustenta, inclusive, a própria plataforma. Então, a gente precisa de recursos. Então, acho que a pergunta da Dani, ela vai direto ao teu perfil profissional também. O quão foda é conseguir, né? Recurso, cara. Tipo, não sei, de publicidade, de bater na porta das empresas. Conta um pouco pra gente, porque a galera deve achar fácil, né? Pô, os caras têm um podcast aqui, né? Aqui, né, isso aqui é uma iniciativa minha, da Dani, do estúdio do Big, cara, mas deve ser muito foda conseguir esses recursos, né, trazer essa curva de valor para dentro das empresas para capitanear isso. Eu acho que é foda pra caralho. E de novo, eu acho que foda pra caralho também, muito por cultura também do mercado, e Alex, você sabe bem. Sim. Investimento, a gente mantém no que a gente conhece, inovar em investimento de marketing, primeiramente, ou você tem uma cultura na empresa para isso, porque é um novo formato, é uma nova mídia, como que isso vai resultar. Então, eu sempre falava, o Amplifica, podcast excelente, com o Rafa Bittencourt, que trabalhava muito a conversa, encontros musicais, foi o podcast número 1 de música no Spotify em janeiro desse ano, nesse começo. Tinha um desafio enorme, como podcast número 1 do Spotify de música, para conseguir investimento, para ter patrocinador. Primeiro, na indústria da música, você tem, obviamente, uma outra dimensão financeira, de verba, e aí você tem um convencimento dos executivos de falar, opa, eu vou deixar de investir em tal mídia, em tal revista, ou em tal portal para investir num podcast. Essa inovação, para quem tinha que fechar a conta todo mês, essa
ou o cara tem o guts ali para falar, legal, vou testar, ou o cara tá mais estruturado, com uma linha de budget, de verba para investir, ou você tem que, de fato, convencê-lo, sensibilizá-lo, ou o cara, ele de fato entende que tem potencial. E, em geral, tem um potencial enorme, porque essas novas plataformas, elas não só estão buscando patrocinadores, como elas são mais flexíveis, né? Para a marca entrar de uma forma que ela faça parte da história. Não apenas como um banner, mas algo que está dentro até do conteúdo. Se tem uma construção que tem equipes e operações flexíveis para que elas entrem, porque o interesse é que elas entrem, que elas fiquem, permaneçam, atraçam e tragam outras marcas também. Então eu falo isso, Amplifica, podcast número 1 de música, um desafio tremendo. A gente conseguiu alguns patrocinadores que acreditam, mas eu falo que a gente está falando de a cada 50 conversas, uma efetivava. Oh, né? yes. No Clap Me, mais de 400 lives realizadas de transmissões ali de artistas independentes, de artistas mainstream, de todos os estilos musicais. Então, qualquer território que a marca quisesse atuar, estava ali. Tinha oportunidade. E mesmo assim, eu falo que em termos de receita, foi... Quando me perguntam como que foi a história do Clap Me, deu certo? Eu falo, deu super certo. A gente fez conteúdo rico pra caramba. A gente inovou e fazendo live desde 2012, quando isso ainda nem se tinha entendimento, não tinha nomenclatura live. Né? A gente falava de transmissão ao vivo, live streaming, e não tinha essa nomeação ainda de lives. Deu super certo. Porém, em termos financeiros, foi um desafio tremendo. A gente não conseguiu capitalizar isso. A gente não conseguiu atrair patrocinadores, fez um teste ou outro, teve algumas marcas que apoiaram investimentos de conteúdo mais, que a gente fazia conteúdo sobre medida, então conteúdos de marca, branded content, mas em termos de mídia tradicional, a gente não conseguiu efetivar isso naquela época. Depois a gente conseguiu converter como pacotes. Aí a Clap Me, ela atuou no momento que quem impulsionou muito a gente nos primeiros anos de operação foi a operação da Vevo, no Brasil, a gente estava junto com eles, então tinha às vezes vendas de pacotes, o que eu consigo entregar ali na Vevo, eu consigo também entregar algo no Clap. Então, Amplifica a mesma coisa, o que eu faço o pacote no Grupo Flow, no podcast do Flow, no podcast, outros podcasts da casa, do Vênus, coloco Amplifica juntos. Então, vendas unificadas podem fazer sentido, que é como o mercado publicitário funciona bem também, e a gente, então, nessas parcerias, de fato, a gente conseguia ter alguma visibilidade. Agora, se fosse de forma independente, é um desafio duplicado. O que esses caras exigem, por exemplo? Eu vou te contar... Eu não sou músico, né? Dani sempre... eu não sou da música, então eu não tenho problema de ser cancelado, né? Porra, mas eu vou falar um negócio pra você. Eu tô lá, tô lá com a minha equipe lá, né? Hoje eu trabalho no segmento de streaming, né? Streaming de vídeo. E, putz, todos os meses eu recebo essas plataformas. Todos os meses. Inclusive, eu acho que eu cheguei até a comentar contigo que lá atrás, lá no começo, eu também recebia a Clap Me, né? Sim. Assim como recebo o Spotify, recebo o Amazon Music, recebo o Deezer, etc e tal. Cara, toda vez que eu sento com essa galera, eu não vejo como anunciante valor. Eu acho que tem uma questão também do momento da empresa. Então, hoje o mercado do streaming passa por momentos turbulentos, onde a gente precisa aumentar muito a nossa base, a gente precisa inclusive encontrar um modelo de negócio. Mas, de novo, eu acho que a minha característica, eu sempre fui um profissional voltado para growth. Então assim, cara, na boa, o que você vai trazer de resultado? Essa é a real, entendeu? Então se eu não estou no momento onde eu posso jogar dinheiro para fazer o que a gente chama lá de boca do funil, upper funnel, branding, notoriedade, na boa, essas plataformas, sendo muito sincero, nunca conseguiram entregar para mim de uma forma palpável e assim até, né, dentro de um monitoramento mensurável, resultado, indicador de negócio. Como você conseguiu, né, alavancar poucos, mas conseguiu alavancar investimento para trazer para dentro ali das suas iniciativas inovadoras, cara, qual é o resultado mais esperado que essas empresas ficam demandando para vocês, líderes de negócios, de plataformas digitais que mexem, distribuem e alavancam o negócio da música e da arte assim por diante? Qual que é o indicador que você considera, ou pelo menos a equação que você considera matadora? Porque para você fechar um patrocínio com uma empresa grande,
Se você tiver um bom profissional de marketing ou de negócios do outro lado, o cara vai exigir de você business. Cara, beleza, o que eu ganho com isso? Né? Ao menos, claro que você, né, às vezes você tem momentos em algumas empresas mágicos onde tem tanta verba, tanto budget que o cara faz até, né, em formato de política para se alavancar na carreira, o que a gente chama de investimento de palco. O cara subir no palco lá do Prêmio Caboré e falar, eu fiz, etc, né? Mas só tá lá porque tem grana. Mas na tua visão, qual é a equação ali de resultado numérica para uma empresa? E aí eu acho que é quase uma resposta para quem estiver ouvindo a gente, e cara, eu quero criar uma plataforma de música digital, porque hoje é fácil, né? Você pega desenvolvedor, vamos lá, você pode até pegar um cloud service e fazer. Mas, cara, ter a plataforma em si não adianta, né? Qual que você acha que é a equação que é boa num argumento comercial para você conseguir fechar um patrocínio numa empresa ali? O resultado que os caras querem escutar, sabe? Música para os meus ouvidos? Conta aí. Em termos de indicadores, Alex, acho que não muda, né? Podem criar novas nomeações, mas o que uma empresa ela vai buscar, na minha visão, são de 3 entregas ali. Não, obviamente, conjuntas ali em cada ação, mas são 3 entregas. Ou ela busca visibilidade de marca. Notoriedade. Então, e aí enquadra 2 entregas. Na visibilidade eu falo, então, quantas pessoas que a gente está alcançando de fato. Exato, isso eu te perguntar. Essa notoriedade que é a primeira... O indicador seria, cara, views, tráfego direto, o que pode gerar de tráfego orgânico depois, assim por diante. Exato. O segundo é conversão. De fato, quanto se converte, tá comprando, tá reservando, tá assinando, tá baixando, enfim. O quanto de fato essa ação gerou de conversão. E aí, aí entra mais em performance de fato em termos de vendas, em termos comerciais, né? Porque aí já é mais a curto prazo. E o terceiro é autoridade num território que ela não está ou ela quer fortalecer. Então, quando ela investe em algo que ela quer, pode usar isso como asset, como ativo dela para falar, olha lá, eu tô aqui na música. Eu tô aqui no Rock in Rio com o meu stand de marca bonito, fazendo ativações. Eu tô aqui nesse festival. As marcas preferem festivais porque são tiros mais certeiros, né? Porque tá lá o pessoal em loco, em que elas podem tangibilizar essa entrega, né? De uma certa forma. No digital, entra muito do que a gente já falou agora há pouco, que é essa questão da profissionalização. O convencimento com o anunciante, ou até mesmo com a agência, mas com o anunciante, o decisor principalmente, ela tem que vir numa linha de seriedade, que eu acho que a música ela carece, tem um amadorismo muito grande na música, da parte do artista, da parte do empresário, do produtor, das plataformas em geral. E claro, não são todos, né, mas eu falo em geral. Equilibrar isso é uma arte, né, inclusive. E na parte do anunciante, ele também tem que estar engajado. Eu falo isso. Nos projetos que eu estive envolvido, quando você passa uma seriedade, um profissionalismo pro outro lado, ele entende, legal, opa, o que ele está aqui tem uma credibilidade em cima disso, o que ele está me prometendo, ele está acreditando, eu estou achando que é factível, e tem alguém ali que tá com olhos e dentes para fazer essa entrega. Se eu inteligentemente, do meu lado, me engajo também nesse projeto, eu provoco e falo que o resultado ele pode ser maior, muito melhor e maior do que mídias tradicionais. Teve um patrocinador no Amplifica, em que também a gente vendeu uma participação no podcast, e um dos convidados interagiu diretamente, sempre tinha interações, a gente sabia que tinha esse potencial de viralização. Um dos convidados, que era um influenciador, interagiu muito com o produto desse patrocinador. Ele gostou tanto do produto que ele foi no próprio Instagram dele, no stories dele, agradeceu o Amplifica e agradeceu o produto à marca. Fala assim, gostei muito. Só esse stories desse influenciador, se a marca tivesse que pagar, seria mais caro do que ele pagou de inserção no podcast. Olha o potencial disso. Sim. Então, primeiro que eu acho que isso é uma consequência, né? É uma consequência. Porque antes você precisa, dentro do teu argumento comercial, encaixar muito bem aquelas 3 pautas que você colocou, né? E o anunciante precisa estar preparado para receber isso também, porque não adianta nada você falar assim, vamos mensurar a conversão, vamos fazer notoriedade, se do lado do anunciante, do lado da empresa que está bancando, ele também não tem um ecossistema de analytics para falar, cara, eu tô acompanhando Exatamente. Isso aí. Porque senão você vender um treco que é bonito na teoria, você consegue entregar, mas ele não vê
por incompetência estruturante dele, e aí muito provavelmente isso vai por água abaixo depois, né? Mas a profissionalização, ela tange nisso. Dos dois lados. Do anunciante já tem, mas eu entendo a dificuldade, às vezes, dele ter, na ordem de tempo dele, com tantas campanhas, com tantas ações, ele ter um olhar dedicado para um projeto que é inovação. Entendi. Que não é um projeto de... Eu não estou colocando aqui numa mídia que eu sei que já qual resultado eu vou esperar, então eu estou inovando, né? Esse olhar é desafiador. Então, tem que vir do outro lado isso, né? Em uma das empresas que eu atuava, eu olhava o relatório que a gente fazia como uma plataforma de inovação de mídia. A gente era uma plataforma de vídeo conteúdo, de música, que tinha os números. O relatório, ele era limitado a números. E claro, números é a base essencial. Agora, como que a gente vai cativar, o mesmo sensibilizar o anunciante de que foi uma campanha maravilhosa, que teve conteúdos lindos que foram promovidos por conta do anunciante que conseguiu ajudar a investir nesse projeto. Pô, vamos fazer um videocase. Isso e a partir do momento que a gente fez um videocase para esse projeto, cara, foi uma virada de chave, isso encantou. Isso aí é o cara que você pegou lá, o coordenador de marketing estava tocando isso, viu esse videocase simples, compartilhou para o gerente, compartilhou para o diretor, compartilha para outro executivo, isso cativa, isso é mais fácil de falar, legal, pô o Clapman é interessante, gostei, bonito o trabalho que foi feito. Entendi. Vamos ver os números, tudo bem. Aí eu vejo mais os números com mais atenção. Porque se for mostrar os números por apenas os números, calma, vai ter campanhas maiores que vão atrair mais. Eu vou me dedicar mais tempo para analisar, para olhar, enfim. E para vender internamente na empresa. No final, os gestores de marca estão isso, né? Eles têm seus sponsors dentro das empresas para quem eles têm que justificar e mostrar os projetos, os investimentos que são feitos. E quando você está no dia a dia ali, também tentando trazer investidores, mas ao mesmo tempo você tem toda talvez uma matéria-prima ali, mas você vai lidar com os artistas. Então vai ter um monte de, né, artistas de vários jeitos, de várias artes diferentes, mas você vai ter que lidar com os artistas também para encaixar ali. Quanto que atrapalha, e aí tem um lado que às vezes é o ego do artista, tem um lado que às vezes é só saber muito bem o que é a sua arte, o que não dá para mudar. Como que você administra isso e para encaixar com o anunciante, né? Sim. O anunciante, o investidor. Sim, sim. E como que você... que você vê que é a maior dificuldade que você tem na hora de encaixar uma coisa com a outra ali? O momento, né, o timing também tem ajudado mais nessa relação com o artista. De fato, o ego sempre foi algo bem... o complicômetro maior na relação, né? E até essa sensibilização, por que um projeto é importante, essa criação do perfil da persona na entrega de uma marca. Hoje tem... Eu falo que eu acho que talvez seja o que está mais crítico no momento, a discussão de, ei artista, você para atingir essa sustentabilidade que você busca, da arte ou da sua arte, é importante que mesmo que o seu foco é a criação, a composição, a performance, seja o que for, você precisa entender qual que é a mecânica da indústria, quais são as fontes de receita, de onde é seu dinheiro. Né? Então essa discussão lá atrás era de fato, propositalmente, passada por cima. As majors não tinham interesse de saber se o artista soubesse como que estava o contrato dele, quanto que ele ia ganhar por cada distribuição que ia ser feita e por aí vai. Hoje em dia ele tem que entender. Tá Só bom. que a major ia simplesmente dar a ordem pro artista. Você executar, faz isso, exato. você faz aquilo, senão eu não te dou dinheiro pro próximo disco. Né? E agora é uma necessidade dos dois. A major, para ter um investimento no artista, ele necessita que o artista ele seja comprometido, que tenha um bom projeto. E o artista, de fato, para atingir essa sobrevivência, ele precisa entender, da onde que vem meu dinheiro? Eu não preciso entender, talvez, cada detalhe, mas o básico. De onde vem meu dinheiro? Vem da execução do Spotify? Vem do play do YouTube? Não, vem da publicidade? Então, a publicidade, ela entra com uma força muito grande. Uhum. Então, cada vez mais, a publicidade no meio artístico, ela tem tido força. Se isso é expressivo, além dos shows, além merchandising e várias outras coisas, mas se a publicidade ela começa a se consolidar como uma segunda ou terceira maior fonte de receita para o artista, ele inteligentemente tem que ser mais aberto e trabalhar disso, algo que obviamente não vá impactar dentro do conceito artístico, do que ele acredita, mas também que ele consiga trabalhar essa venda muito bem.
E esse é o momento que eu vejo o mercado, esse educacional, de que para o seu desenvolvimento de carreira, cara, primeira parte você precisa entender suas fontes de receita e você precisa se preparar para cada uma delas. Então você precisa ter seu conceito artístico, você precisa criar a sua persona, seja qual é a artística, seja qual ela for, e você precisa evoluir em cada uma dessas frentes, entendeu? E como é que você acha que o artista se prepara para isso? Aí uma dica, uma sugestão para os artistas, porque acho que a gente está num momento, a gente até às vezes comenta aqui em outros episódios também, eu comento muito no meu dia a dia, no meu doutorado. Tem um capítulo inteiro do meu doutorado dedicado à raiva dos cursos de music business rasos e que prometem para você que já fizeram aquilo com um artista e que vai ser igual se você fizer igual, né? Pega uma estratégia e repete aí. Como você sugere que o artista se capacite para isso? Porque não dá para todo artista agora falar, então vou fazer uma faculdade de administração ou ir fazer uma faculdade de publicidade. Eu fiz, por acaso, a faculdade de publicidade e mesmo assim, um monte de coisa que eu fui aprender depois da faculdade, né? Mas como é que o artista hoje, o que você acha que ele vai buscar que não seja uma coisa rasa, né? Porque às vezes ele pega uma coisa rasa e aí ele fica cheio de vício, que nem o artista que vai fazer o curso de vídeo, chega cheio de vício, compra um monte de equipamento que não sabe usar e podia ter feito com o celular um negócio sem gastar mais dinheiro do que ele já tinha. Então, como você acha que o artista pode se capacitar para poder conseguir atender essa demanda e entender, minimamente entender um analytics, sabe? Porque a gente é refém do For Artists. Então, o For Artists, de repente, me diz que... Vou dar um exemplo gritante aqui, que eu acho que é interessante. O meu conteúdo, a maior parte do meu conteúdo e do meu conteúdo de internet e dos meus fonogramas tem um lado um pouquinho feminista, não é gritante assim. Sim. Sempre tem um lado da mulher, do tira-sarro, do homem que falou que a mulher toca que nem homem, não sei o quê. Sempre tem esse lado. Meu público é 70% homem. Por quê? Tem uma coisa que eu estou investigando aí, sim, eu acho que tem uma questão de gênero das plataformas, de distribuir, mas lá no fundo, se eu acreditasse no For Artists como, olha o que eu tenho que fazer, eu ia fazer conteúdo para homem e não ia fazer tanto conteúdo feminino. Estou dando um exemplo bem gritante, assim, de uma leitura que seria super errada de não saber ler o Analytics. Então, também não vou falar pro pessoal, faz aquele cursinho ali de uma mentoria de 2 horas, não sei o quê. Como você acha que o artista pode se capacitar para conseguir navegar esse... Acho que hoje, mais do que qualquer momento, tem um acesso a informações abertas, gratuitas e também outras pagas, em que ele consegue se balizar ali para desenvolver a carreira dele, né? Concordo com você, acho que não é só na música, essa questão dos cursos são em várias outras indústrias também tem a mesma coisa, de entregar coisas superficiais ou então às vezes não muito efetivas. A curadoria ela é muito importante. Eu acho quem você segue, quem você consome. Então, cara, quando você fala de um curso do Nelson Faria, pô, o cara é muito bom. Ele é didático, é inteligente, tem um percurso sólido. Aí a gente tá falando de um super curso de instrumento, né? Exato. Eu trouxe aqui só um... Nelson, te amo! É maravilhoso, exato. Então, assim, ali, assim, se obviamente o curso é aquilo que você está procurando, tende a não dar errado. É um cara que tem ali uma solidez na trajetória dele e tem, obviamente... que não são todos, esse perfil e essa habilidade educacional muito forte, muito latente. Na parte de mesmo o Clemente, que também tem os cursos dele, é um cara que está há muito tempo no mercado, também trabalhando, é um cara que tem também muitos cases, muito aprendizado para trazer. Então, acho que vai da onde você... quem você segue, onde você se identifica, mas busca esse percurso, né, de quem está, obviamente, ofertando esse curso. E também tem muitas soluções, né? Acho que além dos cursos, tem hoje muito testing learning, que assim, tem uma ferramenta que eu descobri recentemente, que eu acho excelente, chama Stream. É uma plataforma AI voltada para artista, que ele faz um diagnóstico do artista e mostra a etapa de carreira, o que pode, onde pode evoluir, onde precisa desenvolver, ajuda também nessa captação de investimento, enfim.
Cara, eu acho essa popularização dessas ferramentais são importantes também. Antes, quem fazia isso para ele, né? Uma major podia ajudar com uma equipe de BI interna, com uma equipe ali especializada, mas ele não tinha. Hoje, cada vez mais, se descentraliza, né? Essas soluções, ele consegue ter acesso. E até mesmo no processo de criação também. Então, eu não sei se ia chegar essa pergunta em algum momento, mas essa questão das novas soluções AI para música, você vai lá, a Suno, a Uido, que são ferramentas que fazem essa música, já podem criar a música para você de acordo com o seu briefing, né, com as suas orientações. Elas são ganhos para você se você está em dúvida nesse seu processo criativo, né? Podem te auxiliar e muito para você chegar e falar, opa, esse é o caminho. Então isso já dá, eu avanço etapas, economizo tempo e dinheiro para conseguir chegar e produzir algo que de fato eu estava buscando, né? Então o artista hoje ele precisa estar ciente, né, dessas soluções que estão hoje disponíveis. Eu vou agregar um pouco a resposta aqui. Eu acho que alguns segmentos artísticos, como é o caso da música, infelizmente vão passar por um processo que o small medium business ou os pequenos empreendedores estão passando exatamente agora. Que é o seguinte, né? Tem ambição, vontade, às vezes ganância e às vezes tem recursos, mas falta background de negócio, falta visão mercadológica. E aí, o que tem acontecido agora com pequenos e médios, essa enxurrada de gurus de palco, né? De coaches e de escolas que são os 4 fantásticos, né? Que vira e mexe aparece uma polêmica. Tem uma pancada aí de cursos onde o discurso tem um arco narrativo que beira né, quase o fanatismo, o extremismo, etc e tal. E assim, cara, é que nem religião, né? Putz, eu preciso vencer na vida, né? Se você tá na merda, você vai lá e se agarra a alguma coisa. Eu acho que, infelizmente, e talvez aqui seja a minha primeira dica complementar à tua, toma muito cuidado com esse momento, porque é muito teórico e, cara, essa retórica é uma retórica de um ator. Às vezes o cara não tem pauta, não tem vivência nenhuma ali e ele está basicamente utilizando palavras de outros. Então, acho que a dica é toma cuidado, porque eu acho que o mercado artístico de música vai passar por esse momento desgracento que os pequenos empreendedores e médios empreendedores estão passando. Vai ter muita gente pagando, sei lá, vou pegar no meu mercado, o cara paga 7 mil reais por um curso de post-it. Porra, mano. Caceta, brother. Pra ficar grudando post-it ou pra ficar escutando o cara lá que não gosta de desenvolvedor com tetinha. Porra, vai tomar no cu. Né? Desculpa aqui, vai dar um pi, né, no nosso podcast, mas o mercado da música, infelizmente, vai passar por isso, então tem que ficar muito, muito atento. E aí, minha segunda dica, para complementar o que o Cauê disse, é algo que vem muito proveniente do meu mercado, aí estou falando né, como marketólogo aqui, que beber da fonte de outros contextos, de outros universos. É uma máxima do Steve Jobs, por exemplo, né? Sai um pouco do teu universo. Sai um pouco, vai beber da fonte, por exemplo, de segmentos onde às vezes aquele segmento tem um processo de trabalho, tem uma estratégia que é muito bem aplicada e às vezes a pessoa consegue fazer uma adaptação para o mercado da música e o mercado da arte. Eu vi recentemente uma movimentação no mercado de recursos humanos, que é o caso do employer branding, marca empregador, que é um pouco isso, né? A galera foi lá, viu teorias, matrizes, dinâmicas de marketing que deram certo em grandes empresas para a construção de branding e simplesmente trouxeram, né, esse formato para dentro de RH. Vai ter um monte de tropeço. Mas se tem uma forma da gente conseguir aprender às vezes algo inclusive que pode ser um fresh air, um ar fresco, é você navegar em mercados de sucesso e maduros e falar, cara, será que, né, é um pouco a teoria do oceano azul, será que eu conseguiria trazer, né, essa fórmula de sucesso daquele outro mercado para o meu e tentar fazer a adaptação? Então acho que isso são duas dicas complementares ao do Cauê. Tomar muito cuidado agora com esse momento um pouco esquizofrênico, né? A tal da curva de Dunning-Kruger lá, que todo mundo acha que tem
o toque de Midas e beber de fontes que tem realmente uma pauta testada, a ideia de aprendizado. E aí eu vou puxar uma das nossas penúltimas perguntas aqui para você, Cauê, que é o seguinte: você já foi founder, né? Eu adoro essa palavra founder, né? Que quando ela vai pro LinkedIn, baby, quando você coloca Preciso colocar no meu, né? Sou founder de um monte de Cauê, eu coisa, também bicho. quero colocar founder do Qual é a Gig, né? Pô, Founder quando da vai Geeks, esse founder do founder Qual é pro da Geek, LinkedIn, founder da Pá Virada. putz, já aumentou 10% do teu ticket de restaurante lá, né? Você nem precisa pagar os 6% do vale transporte. Mas, cara, você já foi founder, raiz, né? Tipo, né? Tá aí, né? Projeto. Você tem coragem de se arriscar e ir para uma empresa que você vai construir, né? Ou vai iniciar um projeto do zero. E, cara, quando acerta, dá muito resultado. Quando não acerta, shit happens. Tendo em vista essa sua mentalidade de fundador, hoje, aonde você não colocaria teu dinheiro, mas nem ferrando? Tipo, meu, aqui eu não coloco mais porque eu sei que aqui não vai dar jogo. Eu já aprendi e aqui não vai dar jogo. Onde você acha que não adianta mais ficar enxugando gelo? Tirando o podcast. Não, eu acho que o podcast é um bom exemplo do que me veio à mente aqui, tá, Alex? Porque eu não entraria em mercados saturados. Entendi. Né? E não que eu acho que não há espaço para podcasts, eu acho que há espaços, tá? Uma saturação de podcast no mercado, mas ainda há espaços para podcast de qualidade, com produção de conteúdo e com uma boa dinâmica, né? Na música eu falaria a mesma coisa, eu não colocaria dinheiro ainda na música urbana, apesar dela estar super ali no hype acontecendo. Eu já tentaria enxergar a próxima onda. Alguns falam que o rock vai voltar. Oh, yes. Mas, em linha geral... Estou no aguardo do rock voltar. Isso diz muito sociedade também, né? Mas eu não saio do bem comum, né? De investidores e de empreendedores que falam o que é você tá dentro de projetos que têm um propósito, né? E aí, para aprofundar muito, para não ficar só no propósito, para mim, o que é propósito hoje? São ações que estão endereçando problemáticas do setor que você quer atuar, né? Então, se a gente fala da música, quais são as problemáticas hoje? Essa busca de espaço e visibilidade, essa busca de... que lá atrás com o Clap Me a gente tentou endereçar como esse palco virtual, que é um espaço democrático para todos mostrarem sua arte, que a internet possibilitava isso, hoje já possibilita, mas isso não é suficiente. Então mas eu vejo caminhos com muitos potenciais, com muito potencial dentro disso ainda, né? De dar mecanismo e ferramentas para o artista mostrar sua arte, trazer soluções de receita que complementem isso, trazer informações, suporte, serviços, mentorias que também ajudem também ele nesse desenvolvimento, porque acho que dificilmente nesse momento vai surgir um outro Spotify, né? Também acho. Por enquanto tá, mas com agora esses ferramentais AI possibilitam uma nova forma de consumo. Quem sabe a gente está falando aqui de construir música colaborativamente, de interagir mais nessa construção musical, o fã ou o artista amador junto com artistas mainstreams ou junto com as músicas e com artistas que eles seguem. Isso é possível. Tende-se a ter mais ainda volume de produções. Essa curadoria vai ser um desafio enorme. Talvez ali tenha aí uma oportunidade de pensar como fazer curadorias inteligentes, que não ficam presas, né? Hoje é um algoritmo específico de uma plataforma ou de outra. Então tem muitas problemáticas no mercado que tem que se pensar em soluções para endereçar. São oportunidades também. Ó. Por exemplo, quem diria, por exemplo, que a Globo se incomodaria com o YouTube um dia? Exatamente. Ou, por exemplo, quem diria que a Meta, que hoje é o falecido Facebook, acho que eu já posso até dizer isso, né? É o falecido Facebook. Quem diria que o TikTok tá aí? E assim, na boa, depois que eu vi essas movimentações todas, eu digo que é difícil, talvez, nesse exato momento, a gente o Spotify perdeu o monopólio dele, pelo menos no Brasil, mas, cara, tranquilamente não é impossível. Mas não é no mesmo, assim, eu acho que, da mesma forma que a gente não imaginava que o Facebook ia significar nada
por uma grande parcela da população, acho que o Spotify pode sim, em algum momento, escorregar e aparecer algo que tenha uma curva de valor e hoje o core do Spotify vire commodity. Sim. Commodity. Falando em commodity, a última pergunta para você, juro que... Eu quero fazer uma antes. Então vai lá. Porque eu sei qual é a última, Tá eu quero bom. fazer uma penúltima. Beleza, manda bala. Porque você falou do falecido Facebook e eu Falecido. lembrei Tá lá. de um negócio pra fisgar lá do meio. Tá Walking Dead, na verdade, Pois é. né? Tá Walking Dead. Mas o Facebook, acho que a gente facilmente fala, no meio da música aqui, a gente facilmente entende ele como falecido, divulgando música. Só que quando eu faço show no exterior, as próprias casas de shows, os organizadores falam, você já montou o evento do Facebook? Eu falo, o quê? Hã? Que é isso? 2012? O que tá acontecendo aqui? E realmente tá acontecendo o Facebook fora. E em mercados que são mais maduros em outros lados, mas o Facebook ainda tá rolando. E eu lembrei do que você tava falando de mercados mais maduros, quando a gente tava falando o que você procura na hora de inovar. E eu ia pedir para você levantar, eu sei que a gente está mais para o finalzinho, mas ia pedir para você levantar rapidamente o que você observa nos mercados mais maduros, que você acha que a gente tem que ficar atento, que esteja acontecendo lá. O que você está vendo, por exemplo, você falou, quero ver qual vai ser a próxima onda aqui, talvez o rock volte. O que você está vendo lá fora o fato de que eles ainda divulgam show, fazendo evento do Facebook, socorro. Mas o que você está vendo lá fora que a gente tem que observar? Eu passei quase 4 anos na França, né? Voltei agora, foi com o Flow que eu voltei aqui para o mercado do Brasil. Mas a Europa, ela tem uma característica, acho que cada mercado tem sua característica, que é muito particular, né? Assim, ela não tem assim uma digitalização igual a gente tem aqui em termos de consumo, em termos de comportamento. Então, cada mercado tem seu comportamento próprio. Mas se eu fosse falar algo, que ali acho que é um mercado que eu tenho mais propriedade, mais assim do que mercado talvez americano, que é mais forte, então o mercado chinês, que está muito, muito forte também, claro, ali é um benchmark. Aqui no Brasil também já tem acontecido, voltar a gigs presenciais, mas com, de novo, uma estética, um conceito diferente, né? Isso... e essa convergência, né? É uma ação, é uma performance presencial, mas que você consegue o tempo todo documentar isso, né? Que até, para mim, é o grande... essa fase que a gente está entrando na indústria da música, de entender que toda essa trajetória da produção musical, da conversa, da definição de conceito, da guia, depois para os músicos, tudo isso tem que ser documentado. Tudo isso tem um valor enorme, isso é conteúdo que gera interesse, né? Então, não só lá fora, aqui já está acontecendo também muito, de conseguir não só documentar, então bota lá no TikTok como que é a dancinha da música que está preparando, mas tá bom, mais do que isso, mostra como foi o processo de song camp, de composição, mostra como foi o ensaio, a preparação para isso, mostra como foi o show e o backstage, mostra como que é seu momento em casa, você numa rotina muito doida, de como artista voltar, ou como equipe, o entourage do artista voltar para casa depois aí de fazer uma turnê tempos fora. Isso tudo é interessante, é um universo que as pessoas não acessam, né? Você acha que a gente tem espaço para cobrar por isso? Tipo um Patreon, tipo... Exatamente. Acho que talvez mercados mais maduros como o americano já é isso. Você tem, né? Então, essa exclusividade de conteúdo e de acesso, de acompanhamento, ali o fandom está disposto a pagar, né? Os fãs mais fiéis estão dispostos, né? Eu acho que isso... O problema é que aqui o nosso mercado ele é diferente, né? A Anitta fez um depoimento, né, com essa crise dos festivais que aconteceu meses atrás, que falava isso. Ela falava assim, o brasileiro não gosta de pagar para ver show, então quiçá para pagar um conteúdo exclusivo na internet, né? Mas isso é um aculturamento. E quanto mais, acho que educacional, não só do artista, mas também do mercado, do público, todo mundo fala, cara, para sobreviver precisa ter alguma ajuda. Se Spotify não paga o suficiente, se YouTube não paga o suficiente, se não tem mais CD para vender, e aí, quem que pode ajudar? E eu acho que o Patreon, por exemplo, é um formato, a gente tentou botar isso no Clap.me, né? Acho que a gente fazia assim, faz a live, você tem o tip, dependendo da valoração do tip, você tem a recompensa.
você ganha lá um CD, você ganha uma camiseta, você ganha uma palheta, você ganha o que for, né? Então, ter esse payback, né, para quem está apoiando, né, ter essa recompensa, ela é fundamental. Então, esse mecanismo eu acredito muito. Eu trabalhei numa startup que chamava Fan Hero, que era uma startup americana, que teve também, era uma plataforma de conteúdo exclusivo para artistas e criadores. Tinha muito youtuber, mas a gente fez projeto com o Zezé de Camargo e Luciano, tinha Sorriso Maroto, e a ideia era, cara, faz aí versões de músicas aqui só para essa plataforma, mostra ensaio, mostra esse real life mesmo seu, essa dinâmica que está acontecendo dentro do estúdio, sabe? Isso eles não acessam e têm interesse em saber. O difícil é vender, né? Eu fiz isso em 2009. Foi o primeiro prêmio que eu ganhei, que não era um prêmio de música, assim, foi um prêmio de inovação digital. Eu fiz isso em 2009 com um disco, mas a dificuldade de converter as pessoas para virem, no fim das contas eu não conseguia nem que as pessoas entrassem pelo site, porque ele era em inglês, porque eu usava uma plataforma americana do Artist Share. Sim. E no fim eu vendia no show um cartãozinho de riscar raspadinha, assim, Sim. tipo um voucher, né? E eu vendia no show o cartãozinho, aí as pessoas entravam. Mas aí eu lembro de gente falando assim, não, mas eu preciso guardar isso aqui pra sempre, isso aqui é o CD da Dani, ó. 2009, né? A gente tava vendendo plástico ainda. Ô, Cauê, eu vou terminar aqui. Bem, você é um cara que trabalha com inovação. Inovar é errar, né? Não existe, em hipótese alguma, não existe você inovar sem uma curva com aprendizados, e aprendizado vem de uma sucessão de erros. Então, muito provavelmente você é um dos caras que mais erraram aqui, que a gente já entrevistou. De todos esses seus erros, qual é o que você fala, puta, esse foi um erraço e, obviamente, eu aprendi muito com ele? Nossa, teve bastante erros. Mas sabe que tem algo que tem batido bastante na minha cabeça nessa onda de podcasts, né? A gente fazia lives com artistas e criadores, não era só shows, a gente tinha muito também bate-papo, debates, né? Na área da cultura, da arte. Na época do Clap, a gente fazia isso com parceria com estúdios, com Vênus, casa de shows. E a gente batia muito nisso, mas a gente nunca teve o estralo naquela época de falar assim, cara, vamos botar um host para ajudar, porque te botava o artista na furada, assim, geralmente. Fala assim, tá aí, ó, vai começar 5, 4, 2, vai lá, se vira. E o artista tinha que interagir com o público, sem ver o público, que não tá acostumado. Tinha que performar uma música sem ter alguém aplaudindo, sem ter... E faltava muito essa visão de, pô, como que a gente pode acrescentar uma dinâmica que vai trazer mais riqueza no conteúdo? Um host, a gente colocou depois um tempo, pô, vamos chamar alguns fãs para ter pelo menos 5 pessoas no estúdio, que já dá uma outra ambientação, né? Mas ali, obviamente, hoje, olhando para trás, eu vejo, claro, que a gente perdeu oportunidade enorme de já se inovar e se consolidar com os primeiros videocasts, né? Lá atrás, né? E essa, eu acho que você pontuou muito bem numa das conversas que a gente estava falando sobre olhar outros mercados, olhar outras indústrias, não ficar, porque o empreendedor ou a inovação, às vezes, a gente tem a ideia, a gente está tão ali depois que concebeu essa ideia em desenvolvê-la, e aí depois gerar os aprendizados, mas que a gente passa um processo muito grande sem conseguir olhar para o lado. Olhar para o lado é até para mares mais distantes, assim, né? Você olha para o lado ali do seu benchmark, seu concorrente, mas você não está olhando para outras indústrias. Você não está olhando para a dinâmica de outras dinâmicas que estão acontecendo, que você pode buscar muito aprendizado, muitos insights. Isso que você falou para mim é uma riqueza tamanha, porque a resposta, talvez ela não vai vir da sua indústria, Sim. não vai vir do seu competidor, nem do seu parceiro, vai vir, às vezes, ali de uma papelaria que você está ignorando e está fazendo uma coisa que você pode aproveitar. A pornografia está sempre na nossa frente. No digital, né? Não, eu estou falando sério, não estou fazendo piada, não. Lá. A pornografia está sempre na nossa frente em modelo de negócio de como vender aquele conteúdo. Cauê Castellani, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Cara, uma aula, show de bola. Galera pode te encontrar lá no LinkedIn como Cauê Castellani, founder, né? Co-founder. É isso, mas cara, co-founder. Muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, Alex, Dani. Obrigada, Cauê. Que papo gostoso. Tá bom, até a próxima aí.